Boa noite, igreja. Graça e paz. Muita gratidão, né, nesse momento de estar aqui. Eu agradeci mais ali pessoalmente, o pastor Emiliano, por estar acreditando na minha vida, na vida da minha esposa, né, por nos ter acolhido, estar investindo na gente. A toda a equipe aí do Rema Farol. Eita, massa. Estou ansioso, estou nervoso, né? Mas como foram ditas nas outras ministrações, fazem tudo parte, tudo é muito espiritual, é ligado uma coisa à outra. E, inclusive, em relação à promessa, né? Antes de eu sair de casa, minha mãe tinha visto uma foto dessa do Rema, e aí ela mandou uma mensagem para mim, né? Que hoje estaria se cumprindo uma promessa feita a Deus para ela 20 anos atrás. Né? Porque eu sou resultado de mães de joelho, filhos de pé. Né? O diabo já era para ter me levado embora há muitos anos atrás. Aliás, a vida toda ele sempre tentou me levar embora, mas ele não vai conseguir, ainda mais agora que eu aprendi que ele está debaixo do meu pé. Então, vamos iniciar aí com, né, agradecer a Deus, curvar a cabeça, fechar os olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar vivo mais um dia, de estar tendo a oportunidade de falar de todo o seu amor, de toda a sua graça sobre minha vida, toda a sua unção, né, por ter acordado, ter despertado, trabalhado, né, esses 2 anos de Rema aí, acho que essa turma, não desmerecendo as outras, mas nós somos especiais, né? No nada parou a igreja, né? Pandemia, Covid, economia, nada parou a igreja, né? Nós estamos aqui hoje, Senhor, para te honrar, né? Com muita graça, poder e honra sejam dadas somente ao teu nome. Bora lá para a gente começar. Bom, como vocês viram, aquele careca bonito sou eu, Alexandre, né? E o tema da minha ministração é: qual é o tipo de terreno seu coração? Porque eu queria falar um pouquinho da parábola do semeador, e hoje eu enxerguei ela de uma maneira diferente, porque antes eu enxergava só pelo processo da semente, e hoje eu venho entendendo o processo do terreno. A semente, ela é fato de que ela funciona, porque a semente é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz, ela não falha. Só que vai depender dessa semente funcionar de acordo com o terreno que a gente está aqui dentro, né? O que vai valer é o seu terreno, como você tem recebido essa terreno. Por isso que o tema é, né, qual o tipo de terreno é seu coração. E eu me identifiquei muito quando eu comecei a ler. Eu nunca parei para estudar a palavra, não vou, né, ser mentiroso e falar. Eu sou novo na fé, digamos assim, apesar de eu ter sido batizado com 14 anos de idade. Hoje eu tenho 49. Eu conheci a palavra desde os 14 anos de idade, mas sempre fugi dela. Eu sempre preferi o mundo do que a palavra. Essa é a realidade. Mas de 2 anos para cá eu me aprofundei, porque realmente Rema mudou a minha vida, como está escrito ali. Sabe, o conhecimento da palavra é fantástico. Ele realmente é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Me clareou a ideia. Hoje eu consigo ler, consigo ter um entendimento que talvez aquelas pessoas que estavam vendo Jesus lá falando sobre a parábola do semeador não entendiam pela incredulidade deles. Né? Hoje eu comecei a ter um entendimento mais ou menos disso. Então, só para dar início aqui, eu tenho em Marcos, Lucas, Mateus, eu preferia a ler de Mateus, por causa do nome do meu filho. Mateus 13, né? Vou pegar o óculos aqui que chegou a idade também. Bora lá. Mateus 13, a partir do versículo 3. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram, mas sufocaram as plantas. As sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um.
O porquê Jesus explicava através de parábolas fica para uma outra oportunidade. Mas bora lá. A primeira parte dessa parábola, ele fala sobre as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem. Elas são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Aí mais ou menos assim eu ficava comparando, né? Eu conheço a palavra, como eu disse, já há um tempo atrás, de se apresentar, aceitar Jesus, batizar e tal. Ia na igreja, né, com minha mãe, muitas vezes por barganha, né? Se você for, você ganha isso. Se você for, empresta o carro. Se você for, você faz aquilo. Em troca de algo, né? Muitas vezes eu até estava com algum problema na rua que eu tinha causado. Eu ia lá, pelo amor de Deus, me salva disso, que eu vou te servir, eu vou fazer alguma coisa. E eu mesmo ia na igreja por barganha, né? Mas o tempo todo assim, ó, no relógio, no telefone, preocupado com a hora de sair. Eu estava lá na igreja, eu estava sentado, eu estava ouvindo a mesma palavra que todos estavam ouvindo, mas o meu terreno não estava preparado para receber aquela boa semente. Eu permitia que o maligno levasse embora tudo que estava sendo plantado. As coisas do mundo ainda me fascinavam. Então não adiantava a semente ser boa se o terreno não estava bom para receber aquele tipo de semente. Não tinha adubo, né? Não tinha adubo. Depois eu comecei a entender, né, o porquê disso daí, né? Hoje que eu venho entendendo realmente o porquê disso daí. Eu trabalho na área de dependência química, eu trabalho com tratamento de álcool e drogas, e eu vou falar para vocês, isso daí é pesquisa, tá? A população carcerária, povo preso, e de dentro de instituição de tratamento de álcool e drogas, 80% são nossos irmãozinhos que estão lá dentro. São pessoas conhecedoras da palavra, muito mais do que muita gente que está aqui na igreja pregando, certo? São nascidos em berços evangélicos, crentes, mas por algum motivo vão para o mundo, vão para a criminalidade. E eu ficava com aquilo na cabeça. Por quê? Porque quando a pessoa chega lá para fazer um processo com você, ela fica assim, você me dá garantia? As pessoas querem garantia que a pessoa vai ser curada, que ela vai se libertar daquele mal. É igual muitas vezes, as pessoas vêm aqui e falam, está escrito na palavra, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a isso, é promessa do Senhor isso, é promessa do Senhor aquilo. Mas existe uma condição para que aquela promessa seja cumprida na minha vida. Eu aprendi aqui com vocês. Todo de repente da Bíblia é bonito, né? De repente veio o Pentecostes, de repente a tempestade parou, de repente caiu um maná, não sei das... De repente, é massa de repente. Vixe, mas leia antes do de repente. Se obedeceres, se orares, não sei o que lá, se... Ninguém quer fazer o se. Só que, ó, manda papai, o Senhor é bom, manda... Eu me inspirei na Maísa, sabia? Eu levei uma lapada dela, eu estava no diaconato semana passada, eu levei uma lapada dela, quando ela pôs o espírito, caiu a panela na cabeça da irmã lá, rapaz, a panelada foi em mim. Falei, fala Deus, porque hoje eu gosto de ser corrigido, porque o pai que corrige o filho é porque ele ama o filho, então meu papai me ama, ele que me corrija, eu pego para mim. Eu comecei a entender isso daí. Então muitas vezes você vem aqui para a igreja, e às vezes fica até comparando a evolução da vida de um irmão com a de outro, né? Então não se compare, né? Veja como é que está o seu próprio solo e começa a adubar para que ele produza, porque teve semente que foi semeada onde havia muitas pedras, as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam logo com alegria, mas dura pouco tempo, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e perseguições, que Felipe falou, elas abandonam a fé. A pessoa vem aqui na igreja, velho, vai na frente lá, levanta a mão, arrepia, nosso mover, ele falou que eu sou mais que vencedor, vai para casa, dorme, no outro dia acorda para o espelho e fala, eu sou mais que o quê mesmo? Nem lembra que falou no culto passado. Então sai no fervo daqui, aleluia, Jeová, roda no manto, você entendeu? Aí no outro dia não lembra nem que foi a pregação. O que o pastor falou ontem? Rapaz, você sabe que eu não lembro, sei que foi legal, até arrepiei.
E a banda lá então? E a banda? A banda é massa. Ixi, mas não lembra nem da pregação, velho. Eu falo isso, eu não estou falando de vocês, não, estou falando de mim, viu? Por isso que eu não cheguei aqui a tempo, né? Porque eu era dessa pessoa aí. Eu vinha na barganha, eu vinha em troca, eu vinha pelo arrepio. Né? Eu vinha por causa dessas coisas aí. Eu comecei a entender. Aí muitas passagens aqui, quando fala que não adianta a gente sair daqui num mover religioso e esquecer da prática contínua. Né? De andar realmente em retidão. Né, de tomar cuidado com a vida que a gente tem lá fora, como o irmão Ailton falou, somos cartas vivas de Cristo, né? As pessoas olham o nosso exemplo. Eu saí daqui, já deu 8 e pouco aqui, eu já saí de casa hoje, né? Acho que nunca me viram com essa roupa lá onde eu moro, mas pode começar a se acostumar, né? Que eu disse que se eu tivesse que usar isso aqui, eu não ia mais para a igreja. Hoje eu venho com o maior prazer. Ó, e Bíblia de papel debaixo do braço, viu? Aí na hora que eu passei, né, tem um irmãozinho abençoado lá no meu prédio lá, né, nem vou falar porque eu não posso julgar o cara, mas na hora que eu passei, ele falou assim, é pastor, né? Aí eu fiz assim, ó, para voltar. Aí o Espírito falou, segue. Aí eu segui. A carne é assim, ó, tremendo para voltar. Né, mas eu acredito que eu vou criar uma habilidade maior e a carne uma hora para de tremer, vai começar a ser uma coisa suave, mas eu não vou desistir, né? Tem as outras pessoas que são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Tem uma coisa que eu acho fantástico aqui na Bíblia que resume tudo para mim, a vida do dia a dia, inclusive foi até a Maísa mesmo que falou. Deixa eu achar aqui, viu, que eu estou pegando a habilidade de ler na de papel, porque no celular é fácil, né? Mas bora lá. Gálatas 5:19. Muitas vezes eu deixei de sentar nesse banco porque eu dei preferência a tudo isso aqui, ó. E luz e trevas não caminham junto. Não tem escolha. Ou se ama a Deus ou se ama o diabo. Ou você está dentro de um propósito espiritual, ou você está no propósito do mundo. E por muitas vezes eu não quis abrir mão de um para ficar com o outro. Eu ficava em cima do muro. E em cima do muro você já é do diabo. Né? Bora lá. Gálatas 5:19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, que não é só o dinheiro, né? Tudo que te atrai demais, se você está idolatrando, até um time de futebol, até nisso eu estou mudando também, graças a Deus, né? As feitiçarias, as inimizades, brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Olha que pesado agora. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ai, papai. Não sou eu que estou falando, né? Eu tentava negociar isso aí com ele. Porque para mim, antes era só fazer boa ação que eu ia para o céu. Eu já aceitei ele mesmo, qualquer coisa eu peço perdão e ele me perdoa. Pronto. Mas não adianta pedir perdão, se arrepender e não mudar. Né? Porque ele mesmo fala, vá e não peques mais. Não é verdade? Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, dentro desse processo aí, por vários desejos desses daí, eu me afastei. Mas, para finalizar, meu tempo está acabando. Queria só que vocês abrissem rapidamente comigo no Salmo 1:3. Salmos. Para aí, relógio, só um minutinho. Em nome de Jesus. Pare, tempo.
Bora lá, verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos maus conselhos, que não seguem o exemplo do que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo. É isso que Deus quer da nossa vida, que nós demos frutos no tempo certo. Obrigado. Obrigado.